bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. O canal no YouTube, os meus, os seus e os nossos direitos. E hoje nós temos uma convidada, um papo com uma mulher inspiradora que vive um propósito, servindo com amor. E ela vai contar um pouquinho para nós aqui da sua trajetória, dos seus maiores desafios. Eu estou falando com Danila Oliveira Costa. Ela é cristã, ela é mãe, ela é esposa, ela é empreendedora e psicanalista clínica com uma missão linda de transformar vidas. Danila, é com imensa alegria que a gente te recebe aqui hoje. Seja muito bem-vinda. O podcast é seu. Maravilha, né? É um prazer imenso estar aqui com você, conseguindo ajudar outras mulheres, compartilhar a nossa história, compartilhar a nossa trajetória de vida. Todos Exatamente. nós passamos por dias, né, tão complexo, mas poder estar aqui compartilhando e poder alcançar outros números de mulheres é um privilégio, é um prazer. Eu que agradeço. Danila, um pouquinho que a gente conversou aqui antes, né? Já soube de várias coisas, gente, que me deixou assim, ó, com o coração quentinho. Eu queria que você pudesse contar pra gente um pouquinho mais aí quem é a Danila, como que surgiu, né? Sei que começou a trabalhar bem cedo, ainda como guarda-mirim, e já assumiu diversas responsabilidades, bem jovem, e foi lá que eu acho que você descobriu o seu propósito, né? Conta pra gente aí um pouquinho como que a Danila chegou até aqui. Uma história de vida bem inspiradora. Os meus pais, nós viemos de Canarana, eu nasci em Canarana, Mato Grosso, bem longe daqui. E os meus pais, eles viajavam muito. É uma história até legal de se contar, porque é uma inspiração. E depois de muitos anos, meu pai sempre foi muito trabalhador, ele trabalhava muito. Meu pai, ele era um exemplo, muito desenrolado, trabalha muito rápido. Então, quando ele trabalhava, a gente lembra que quando ele trabalhava em empresas grandes, era por um tempo, depois ele já fazia alguns biquinhos. Então, ele nunca deixava sempre manter só aquilo. E nós crescemos nessa realidade. E quando nós tínhamos 8 ou 9 anos, nós viemos para Luiz Antônio. Então, a gente já considera de Luiz Antônio, Antônio. né? Então, já faz aí uns 25 anos que nós moramos aqui. E nós crescemos. E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre gostei muito de trabalhar. Sempre gostei de estar nativa. Então, quando eu tinha meus 14 anos, eu comecei a trabalhar na Guarda Mirim. Meu primeiro emprego foi na creche, cuidando de criança, Criança. que é uma das minhas paixões. Depois que eu comecei a trabalhar na creche, eu fiquei só 6 meses e já me promoveram. Onde eu comecei a trabalhar no primeiro consultório odontológico da doutora Ruth, doutor Marco. Trabalhei lá por 2 anos também, como guarda-mirim. E de lá eu comecei a estudar, sempre gostei muito de ler, gostei muito de estudar, e eu comecei a fazer administração, secretariado, vários cursos técnicos, e com isso surgiu uma oportunidade de eu trabalhar numa escola de informática aqui em Luiz Antônio. Na época chamava Worksheet. Você lembra, né? Verdade, eu lembro da Foram anos. worksheet. Eu tinha 16 anos na época, então já passaram aí 3 anos trabalhando. E eu comecei a trabalhar, a estudar, e foram 7 anos de uma experiência muito linda. E lá eu comecei a trabalhar como secretária, né? E de repente eu já estava dando aula, e depois eu já estava dando cursos, e depois eu estava treinando jovens É porque era uma escola de de formação, formação, de cursos profissionais, né? de Cursos. capacitação. Que legal. E ali eu comecei a descobrir era essa questão da fala. Essa questão da fala, essa questão de eu conseguir sempre, né, Se, me se comunicar comunicar. bem, né? E eu fui me conhecendo. Foram 7 anos, né, de muito aprendizado, de muita responsabilidade. Verdade. Terminando aí, eu comecei a trabalhar pela prefeitura, no setor que também foi uma paixão da minha vida, foi o Núcleo de Promoção Social. E lá eu comecei também como funcionária de informática, pela experiência que eu tinha da Da escola, da worksheet Worksheet. te convidaram para ser Isso, professora. professora. Então, eu trabalhei 1 ano sendo professora. Professora. E surgiu a oportunidade de eu coordenar o departamento. Eu Que tinha legal. 24 anos. Nossa, Danilo. 24 anos, Liliane. E foi uma experiência, assim, magnífica. E eu comecei a me descobrir aí, porque eu trabalhava com crianças carentes.
Na verdade, lá eles fazem um trabalho, na verdade, de Só é uma horário extensão da oposto. escola, não Isso, é horário isso? oposto. É uma Que extensão horário tem, oposto. e aí fornece os cursos. Tem Isso, aí tem informática, vários tem várias cursos, né? Várias capacitações, né? capacitações e brincadeiras, né? Sim. São dança. Trabalham o desenvolvimento, na Isso. verdade, né? E eu comecei a cuidar de vidas. Ali eu comecei a desenvolver essa área. Olha. E aí eu comecei a cuidar de vidas. Eu comecei a cuidar das crianças de uma forma diferente, por eles serem muito carentes. E nós começamos a alcançar pessoas através daquele projeto social. Nossa, que Ali também legal. foram 5 anos. Foram quase 6 anos. Ali Bastante foi, tempo. foi. Então foi uma experiência linda e foi ali que eu engravidei. Então, eu engravidei da minha Laura. Olha. Eu já tinha 28 anos aí, então foi uma história bem. E depois eu quis ter um tempo a mais com a Laura. Foi onde eu comecei a empreender. Que aí, né, a gente se torna mãe e as Mãe, prioridades mudam um pouquinho, né, isso, Danila? Não tem isso. jeito, né? A gente acaba a vida toda, é o que você falou, né, na busca por se conhecer, nas descobertas, a gente vai criando as nossas prioridades, Sim. mas em algum momento as nossas prioridades acabam nós deixamos de ser prioridade e colocamos algumas pessoas com um Sim. pouquinho mais de Pouquinho mais. prioridade, né? E ser mãe, eu acho que É. assim, para a mulher não tem uma prioridade Não, maior do que não, essa, né? não. A gente fala bastante dos papéis que a mulher tem, mas o ser mãe, eu acho que acaba vindo. Na verdade, eu acredito que a gente renasce. É. Nós se descobrimos de uma forma que quando nós não somos mães, nós não nos conhecemos. A Não, força que a gente tem. Então, se a gente parar para analisar, Liliane, a gente já passou por várias situações com os nossos filhos. Muito. Que se você olhar, você falar que não teria coragem para, né? Não teria forças para continuar. Exato. E tem situações da nossa vida que você só vê você e Deus ali. E tem que ser forte. Tem que ser forte, Você tem que não conseguir. tem Então, jeito. eu abri mão de algumas decisões para eu conseguir, né, ficar Ter mais mais esse perto tempo de com tempo com a ela. Laura. Foi onde uma veinha que ardia que é de empreender, né? Do meu pai. Meu pai, ele é assim. Sim. Então, eu sempre fui muito fã do meu pai pelo fato dele vender, dele empreender, dele sempre dar jeito para tudo. Então, eu acho que eu puxei um pouquinho dele nessa parte. E eu abri uma loja, né? Linda Laura. Foi um dos maiores sonhos da minha vida. E ali foram 5 anos, era uma loja na avenida, uma loja onde eu atendia muitas pessoas, muitas pessoas. E as pessoas e o público continua, né? Continua. Mudou, saiu lá É, da escola de informática, foi para o no núcleo. núcleo, mas as pessoas Sim, continuavam ali sim. na vida da Muitas Danila. pessoas, Liliane, ali eu comecei a entender muitas coisas que eu não conseguia ainda. Foram vários casos que na loja eu estava atendendo e as pessoas elas chegavam, como eu te disse, eu sou cristã, e as pessoas chegavam para conversar, Para desabafar, para né? desabafar, para pedir uma oração, para pedir uma ajuda, um conselho. Que muitas pessoas, eu lembro de um fato que mexeu muito comigo, que foi uma mãe que estava com uma criancinha de 2 anos no colo. Eu não a conhecia, eu conhecia de vista. E ela chegou na loja e ela falou, olha, eu queria muito sua ajuda, eu sei que você pode me ajudar. Eu estava atendendo, eu terminei o atendimento e falei, pode falar. Ela disse, eu queria que você orasse pela minha filha. Ela está doente, os médicos não conseguem achar. Mas eu sei que você é uma mulher de muita fé. Então, esse caso foi, né, mediante aos outros, foi um caso que mexeu muito comigo. E naquilo ali, eu comecei a entender o que meu propósito de vida, que ia além de ter uma loja, Com sabe? certeza. E eu parei tudo, fechei a porta de vidro e fui orar pelaquela criança, com a fé que eu tinha. Eu falei, Deus, eu não faço isso, mas se o Senhor estiver presente comigo, eu sei que a cura. E aquela mulher foi curada na hora, aquela criança foi curada na hora, e ela me contou, testemunhou depois. Então foi algo que mexeu muito comigo e que eu entendi o meu propósito de vida, que era conseguir abençoar o próximo. Nossa, que legal. Foi bem legal, hein? Tô aqui, ó, arrepiada Arrepiada. de você ouvir você falar sobre isso, Foram porque vários testemunhos lindos. isso.
Exatamente. E aí, como você está falando dessa situação, né, que é uma paixão cuidar das Sim, pessoas, e assim, acredito que foi isso que levou você a ir fazer, porque você já tinha algumas formações, sim, mas aí você chegou na psicanálise. foi. E como que foi para você esse momento, essa descoberta, essa vocação, que eu estou ouvindo aí já quase a psicanalista, né, É. falando com a A gente. psicanálise, ela transformou a minha mente. A minha Laura, ela passou por uma dificuldade, na escola que ela estudava, onde eu tive que buscar ajuda. Quando eu busquei ajuda, eu passei por um processo difícil com ela. E foi onde eu me achei, me encontrei. Porque eu já tinha o dom, eu já gostava, o amor, né? Porque é uma profissão que você tem que amar. É uma Exatamente. profissão que você tem que ser apaixonada, senão você não consegue. Porque é para lidar com pessoas, lidar com a dificuldade É, do próximo, lidar com as fraquezas do esqueça, próximo. é, Você tem que amar, você tem que ter muito. Você tem que saber o que você quer para tua vida, porque senão você para no meio do caminho. E quando minha Laura passou por isso, eu fui procurar ajuda e eu apaixonei. Eu comecei a estudar dá. para poder ajudá-la. Aí E foi aí onde eu você se apaixonei. encontrou, você E eu achou me formei, já tem realmente alguns anos que eu tenho estudado, eu estou fazendo as especializações, opções. né? Eu faço aí várias especializações na área que eu entendo que é mais preciso hoje, Hoje. onde há mais necessidade que as clientes chegam. Hum, Então eu busquei a especialidade. Mas é uma área linda, é uma área que você alcança muitas vidas. é, Às vezes o que a pessoa precisa, Liliane, é um abraço. é. Às vezes o que a pessoa precisa é de uma atenção. Só ser ouvida, É, né? A gente às falou vezes aqui é, em é várias situações, tivemos vários assuntos já, né? Trouxemos várias mulheres aqui para contar um pouquinho da sua história, da essência, mas ainda no final de todos os episódios a gente até brincou, falou assim: olha, a gente precisa começar a trazer agora as terapeutas, as psicólogas, porque em tudo a gente chegou por várias a dificuldades, conclusão. todo mundo no final precisou de uma ajuda Sim, de alguma forma. E sim. aí aparecia a terapeuta, a psicanálise, várias situações. Eu falei, então, nós vamos trazer esses assuntos aqui, É, porque tem um tabu muito grande, tem, né? As tem, pessoas têm um receio de procurar a ajuda, de falar que precisa de ajuda, né? tem muito. E tem uma palavra que eu sempre faço nas palestras, que são duas palavras que eu queria compartilhar aqui com você. A primeira é reconhecer. Você precisa reconhecer que nós precisamos de ajuda. Ninguém é super-homem, mulher maravilha que consegue lidar com a vida, né? Das pancadas que a gente fala. E todos nós Exato, passamos por dificuldade. Todos nós passamos por traumas do passado. com Então, certeza. quando nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda, é meio caminho andado. Já fica mais Já fica leve, mais né? leve. E a outra palavra é ressignificar. Eu sempre trabalho essa palavra nos meus atendimentos, nas palestras e onde eu vou. Porque a ressignificação é você entender o que ficou no passado, deixou lá atrás, ficou como aprendizado. Tem uma frase que eu sempre levo, eu sempre carrego que fala assim, ó: tem como, Liliane, você hoje voltar lá no seu passado e você fazer tudo diferente? É impossível. Tem como hoje você entender, hoje no seu presente, que você errou muitas vezes, mas também acertou muitas vezes, e tentar fazer algo novo? Com certeza, né? E tem como você olhar para o teu futuro e ter outros sonhos? Com certeza. Isso significa ressignificar. É você se permitir entender que você passou, que a história passou. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, ó, esquecer de tudo que ficou no passado e olhar para frente. A Bíblia fala assim: estou fazendo tudo novo. Você ainda não entende, você não reconhece que está tudo novo na sua frente. Por que você ainda sofre com tantas dores do seu passado? É Exatamente. linda essa passagem. Eu sempre Muito trago forte, né? para todos os meus clientes. Então, eu sempre pergunto, na minha primeira sessão Sim. ali, eu pergunto: o que você veio buscar? Exato. Aí sempre, geralmente, a pessoa: eu quero a cura, eu não aguento mais. Ai, é. Então, a cura vem no você reconhecer que você precisa deixar o seu passado. Porque não muda, Não né, muda. Danila? Não, Não não, muda.
por mais belo que seja, ou por mais ruim que tenha sido, nós não temos essa capacidade, né? Porque se Não pudesse, tem esse tenho poder. certeza, né? Não Esse tem. poder. Se todo mundo voltaria, pelo Com mínimo que certeza, com fosse, mas certeza. todo mundo queria essa E oportunidade se eu te perguntar, a sua força hoje vem da onde? de tudo que De tudo que passou. passou. Então, se você hoje, se você tivesse uma infância próspera, se você tivesse uma infância, né, tudo ali no controle, você acha que você tinha essa fortaleza hoje? Não, Você não acha que você tem. seria essa mulher que inspira outras mulheres hoje? Não, Difícil, né? difícil. Porque, na verdade, o propósito É, nasce, é daí, da né? dor. É de uma dor, não é? É de algo. É difícil de falar, mas o propósito ele nasce da dor. Você acabou de falar que É, o seu propósito nasceu foi. de uma dor que você. Do Tive. maior amor da sua Foi, vida, foi, que é a sua foi uma filha. história, foram momentos muito difíceis, de muito choro. Foi um ano muito difícil. E graças a Deus eu tive, né? Deus ele me guiou e eu tive esse privilégio de conhecer essa área. E Essa clareza, né? até hoje, eu consigo lidar, né? Essa semana teve uma situação com ela que eu vi que ela estava com dificuldade de umas amiguinhas na escola. Se fosse antigamente, eu não teria essa clareza, Essa essa percepção, né? percepção. E eu falei, filha, você entende que você precisa dar o primeiro passo? Nem sempre as pessoas vão chegar até nós. Quando nós somos curadas, nós chegamos primeiro, nós Exato. damos o primeiro passo. Nós não criamos expectativa nas pessoas, Hum. nós não depositamos as nossas expectativas em ninguém. Com isso, Liliana, a gente deixa de sofrer. Muito. Porque nós sofremos por quê, Liliana? Porque Porque nós você criamos. espera do outro. Você espera do outro. Exato. Então, a partir do momento que você entende da sua essência, você entende que você precisa ressignificar a tua história, você não sofre mais. Não. Você não precisa de ninguém para ser feliz, entende? Exato. Então, quando nós trazemos isso para nossa mente, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, as coisas ficam mais leves. E muito mais fácil, né? Fica muito De mais lidar, de aceitar. E ninguém dá o que não tem, né, fácil. Danilo? Nós só damos o que, nós só oferecemos o que a gente tem. O que a gente tem. A gente só verdade. transborda do que Do tem. que nós Do estamos que nós cheios. não temos, a gente não É uma realidade, transborda. muitas vezes a gente não reconhece Não. isso. É difícil, né? É Então, muito assim, difícil. quantas vezes as pessoas, elas chegam tristes, né, no consultório e falam, aí reclamam do marido, do pai, de uma história. Aí eu só faço uma pergunta, mas que história de vida eles tiveram? Eles não têm para dar, eles não sabem amar. Então, quando nós se amamos primeiro, quando nós reconhecemos uma paternidade que vem do céu, nós começamos a entender que a vida ela vale muito mais a pena do que você chorar e você reclamar e murmurar uma vida do passado que não foi tão legal. Exatamente. Então, reconhecer é um dos passos fundamentais para a gente vencer. Vocês ouviram, né? Não fui eu que disse. Tá aí, ó, a psicanalista falando que o primeiro passo é reconhecer e pedir ajuda. Não existe fraqueza, gente, em pedir ajuda. Isso é do ser humano. É verdade. Nós somos de carne e osso e somos fracos. E estamos aqui para isso. Estamos ouvindo um testemunho de vida com vários insights, com várias situações e nos mostrando, né, que é nas fraquezas que está a nossa força. É lá que a gente se encontra, é lá que a gente renasce, na verdade. Né? É de uma dor que vem a cura. Que vem uma cura, né? É verdade. Então ela está contando aí para nós que a descoberta da vocação dela veio de uma dor que foi com a filha, de uma dificuldade. Passou aquela, e aí todos os dias vão surgindo outras e que vai ensinando cada vez mais, para que também vai capacitando ela a atender as mulheres, as crianças, os adolescentes, né? Que é um público, os jovens. Que é um público, Liliane, que também eu queria dar um start aí, que muitas pessoas, os jovens, eles são desacreditados. Se você conversar com muitas pessoas, eles não acreditam mais nessa nossa geração. Pela situação que tá. É uma situação muito complexa. O mundo está difícil, muito. Né? Mas quando você consegue enxergar um outro lado da situação, você acredita. Você consegue acreditar. Então, os jovens é a nossa geração, é o nosso futuro. É o nosso futuro, na verdade. Futuro. Então, é você acreditar neles. Tem que trazer isso, né? Tem que plantar essa neles. semente neles, né? É uma semente que, na verdade, eles não conhecem. Eles não reconhecem, eles não acreditam, porque o que eles ouvem?
O que você acha? O que eles ouvem, Liliane? O tempo todo. Você não tem valor, você não vai dar em nada. Dentro de casa, muitas vezes, os pais... Você não presta Você pra não nada, presta você pra não faz nada. nada direito, Você né? dorme o dia inteiro, você fica trancado nesse quarto, você não vai trabalhar, você é um inútil. E isso vai sendo plantado dentro da mente deles. Chega uma hora que eles acabam acreditando. Quando eles têm o privilégio de pedir ajuda, aí cabe a nós, né, com a graça de Deus, para tentar mostrar uma outra realidade. Não, você é capaz. Com certeza. Você é forte e corajoso. Você é o nosso futuro. E aqueles que não têm o privilégio de pedir ajuda? Eles vão crescer, vão se casar e vão crescer com esses traumas. Todos os traumas de rejeição, de abandono, de traição, de palavras mal faladas, deliberadas. Vão começar a viver isso, Aí né? começa a viver isso. Por isso que a maioria dos casamentos, por isso que a maioria dos relacionamentos são frustrados. Porque a maioria dos homens, eles cresceram ouvindo isso. Exato. Então é triste, mas é uma realidade. É profundo demais, né? É uma situação muito triste, na verdade. Então você concorda que tudo começa lá atrás? Tudo. Tudo tá na infância, Tudo né? tá na infância. Todos os nossos traumas, todos os nossos problemas estão lá. E aí, o que a gente quer? O que a gente tá fazendo, né? Sim. Então, falamos aqui. Já estamos lá, né? Só na psicanálise. Mas antes disso, né? Tem um equilíbrio de papéis aí, gente. Porque nós estamos falando que ela é mãe, que ela é esposa, cristã, empreendedora. Contou lá um pouquinho da realização desse sonho, né? Da loja. Que tinha talvez um outro viés, né, gente? Mas ela se lançou nisso. Eu queria que você contasse para nós aí um pouquinho como que você fazia, Danila, para equilibrar todos esses papéis, para encontrar um tempo para cuidar do outro com tanto amor, com tanta presença. E o que você faz? O que a gente pode contar aqui, dar de dica para as mulheres que nos acompanham? Porque eu acho que esse é o nosso maior desafio, equilibrar o tal dos pratinhos, né? Eu acho que a palavra mais certeira para isso, Liliane, é prioridade. Então, nós temos que entender quais são as nossas prioridades. Hoje, eu tenho 36 anos, né? A gente já tá numa idade aí. Hoje eu tava na academia, hoje eu ouvi, tá na flor da idade. E sim, eu amo a vida, eu amo fazer aniversário. Não vejo a hora de chegar aos meus 40 pra fazer. Delícia, eu comemorei o meu como nunca. Achei que eu nem fosse chegar. Já contei aqui num outro podcast. E assim, quando eu fiz, foi inclusive esse ano, eu fiz uma maior festa, mas não fiz festa para ninguém, não. Eu fiz uma festa para mim mesmo. Isso. Porque eu entendi que a festa tinha que ser para mim. Você, com certeza. E que eu falei, gente, eu não imaginei que eu chegaria nos 40 com a energia que eu tô, com a mentalidade, com essa essência. É verdade. Então, assim, seja viva mesmo, porque os 40 anos... a vida começa depois dos 40. Eu tenho certeza, gente, eu não tenho mais dúvida disso. E eu espero muito. E eu tive, assim, que fazer escolhas na minha vida. Então, hoje, eu vou falar um pouquinho de hoje. Eu atuo muito, sou muito bem atuante na igreja, né? Isso me faz muito bem. Me dá para eu conseguir atender, para eu conseguir, né, passar essa essência, essa luz para as pessoas, essa proteção. Eu preciso estar fortalecida. Com certeza. Então, é onde eu encontro o meu refúgio. Cada um tem o seu, né, o seu refúgio. Então, meu refúgio é Deus. Então, eu não abro mão. Eu tenho, né, 2 dias na semana que eu separo para estar ali no meu refúgio, para me abastecer, fortalecer. E eu separo 2 dias para poder estar com a minha família. E ali é o nosso momento de qualidade, é o nosso momento de passeio, o nosso momento de conversa. E eu sempre tiro para estar com a minha família e com a minha família, que são os meus pais, os meus irmãos. Então, eu também não abro mão. E tiro também para os meus atendimentos. Então, os meus atendimentos, eu tenho uns dias específicos também, que eu não abro mão, né? Tá com a agenda aí cheia. Então, eu entendi que são prioridades. Eu preciso entender o que me abastece. Os meus filhos, Deus é minha prioridade, depois vem a minha família, depois vem meu trabalho, depois vem meus atendimentos. Então, eu consegui hoje, aos meus 36 anos, entender essa prioridade, né? Hoje eu comecei a me cuidar, por muito tempo eu errei em não conseguir fazer os meus exercícios e me cuidar pela questão do tempo.
Então, não tem como você curar uma vida se você não está curada, sabe? Então, hoje, eu entendi isso, a psicanálise, ela me trouxe a cura. Então, eu tenho tempo da minha leitura, eu tenho tempo dos meus exercícios, eu tenho tempo com os meus amigos, eu não abro mão da minha conversa, dos meus amigos, que é tudo questão de prioridade. Então, eu também trabalho fora, né? Atualmente eu trabalho na Silvamo, né? Eu sou corretora de seguro também. E lá foi uma oportunidade que Deus abriu, porque lá eu atendo muitas vidas, e eu sei que é um propósito, né? É um propósito de Deus. Então, quando eu chego, eu entendo que aí a Danila, mãe. Então, Você separou eu bem os consegui papéis, né? os Vamos papéis. dizer, porque eu Isso, falo sempre aqui que a gente nasceu mulher, sim, mas com o tempo nos transformamos primeiro em filha, né? O nosso sim, primeiro papel é ser filha. com E certeza. aí, depois, talvez, namorada, esposa, É, para depois a gente vir a ser mãe. é E verdade. aí, ou às vezes, antes de ser esposa e de ser mãe, nós temos um papel profissional. A gente escolhe uma profissão que pode permanecer ou ela pode Sim, oscilar. sim. Então, assim, a gente tem esses papéis. E aí é o que você está dizendo, que eu entendi, é que com a clareza dos papéis que você tem, você define as prioridades. Se Sim. você vai estar no papel de mãe, É você aquele vai ser momento. mãe, É, que seja por 5, 10, é, 1 hora ou 8 horas do seu dia, você está de mãe. isso. Porque não dá para você estar de mãe, Não. ser esposa, ser a profissional, não E tem uma consegue. frase, Liliane, que fala assim, ó, e tá tudo bem. Ela é Essa mágica. frase eu aprendi no momento mais complexo da minha vida, porque tem pessoas que se cobram demais. Eu era uma dessa. E eu entendi que eu estava assim num momento complexo, porque eu me cobrava. E nós não tem necessidade, sabe? Não, É uma questão de você se colocar em prioridade. Os nossos filhos, eles precisam de nós, mas nós precisamos estar bem para poder oferecer o melhor para é eles. isso aí. O nosso esposo, eles precisam de nós, mas a nossa mente, ela precisa Estar ali. estar funcionando, porque eu posso te falar uma frase que eu sei que vai chocar um pouquinho, mas é uma realidade. Posso te falar que 80% das mulheres, elas sobrevivem, sabe? É triste essa porcentagem, essa A estatística, estatística. mas é uma realidade. As pessoas, elas não contemplam, sabe, as primícias da beleza da vida. As coisas estão tão pesadas hoje em dia que às vezes eu falo, né, essa rotina de vida. Muitas pessoas falam, você precisa parar, você precisa, né? Mas eu entendo o que me abastece. Exato. Porque Eu entendo o que me faz bem. o mais importante é isso, É, né? Não é ter. Esses papéis, eles são naturais, eles são implícitos. Pode não ter o da esposa, pode não ter o da mãe, mas a profissional vai existir, sim, a filha vai existir, a irmã existe. Então você precisa realmente equilibrar eles isso, e saber que você é a prioridade nesse lugar sim, e que para você tá boa filha, boa irmã, boa amiga, você precisa estar bem com com você, certeza. porque senão você não consegue transcender com ninguém, nem Sim, com a sua mãe, nem com o seu pai, nem com o seu marido, nem lá com a sua filha. Então, você não consegue dar sequência. você não Você pode ir consegue. até um ponto, mas se Depois, você não estiver curada plenamente, realmente, você vai parar. Você não consegue dar exatamente. sequência. Então, assim, boa parte da minha vida, Liliane, eu passei pensando que eu estava bem. É, Por eu gostar de estar bem, por eu gostar de cuidar de pessoas, por muitas vezes, eu não sei você, mas por muitas vezes eu entendi que eu era forte e corajosa. E eu precisava ser forte o tempo todo. Então hoje eu falo com toda a naturalidade porque houve a cura de dentro para fora aqui sim, dentro. Hoje, para eu chegar para você e falar uma fraqueza minha, tá tudo bem. Porque eu sou mulher, eu sou ser humano e nós erramos. muito. Não existe mais essa imagem de você mentir para você Você mesma, mesma. É. sabe? Então hoje eu atendo muitas mulheres que mentem para si mesma. Não, mas tá tudo bem, mas eu sou forte. E não é isso que acontece. Não. E a gente nem Não precisa, né? precisa disso. É importante você chorar. É Uhum. importante você ter um ombro amigo. É importante você ter com quem contar. Tá. É. Sabe? É importante ter com quem contar. Então, hoje, essa prioridade que eu tive que manter na minha vida, ela me trouxe uma paz muito grande.
Então hoje eu consigo trabalhar, atender. Porque tá completo, né? Você Isso. preencheu ali são os potinhos São os mesmo, né? E é, se ele não tiver, se ele tiver vazio, é o tanque, né? isso. Tá aqui, ó. Você A 5 transborda linguagem do do amor amor. fala bastante sobre isso, Isso mesmo. que é o tanque. Se ele tiver vazio, você não Não tem consegue como. fazer. Não tem como. Então, e hoje, inclusive no meu devocional, foi exatamente sobre esse papel do amigo, que você tem vários níveis de amigo. E aí perguntou, agora responda sinceramente se você tem esses níveis de amigo, aquele que você pode ligar para ir para a festa ou É aquele diante de um uma problema. realidade. Quais são os amigos que você tem? E você tem esses amigos de verdade? Porque Eu, eu, é apre- eu diferente, né? aprendi uma linha de raciocínio que vai te ajudar bem quando você estiver com as mulheres, que fala que todos nós, Liliane, temos que ter 5 amoladores. O que são os amoladores? São aqueles que te amolam. São aqueles que. Tem 2 tipos de amoladores, né? São aqueles que te amolam, que faz você crescer, que é a pessoa que Que te te, tira da que te zona de amola conforto, mesmo, né? né? Que faz você ter que perdoar, faz você ter que ter paciência, faz você ter que acreditar em algo que você não acredita. E também tem aqueles amoladores que fica ali no teu pé. Vamos, você não vai parar. Você vai continuar, sabe? Exato, Então, assim, nós temos que ter esse tipo de amigos, esse tipo de amoladores. com Porque às certeza. vezes nós sofremos tanto que nós não acreditamos mais em amigos, em pessoas. É. E nós decidimos ficar parado, escondido, a palavra. Você se esconde. Mas a nossa mente, não, a gente não está escondida. Não. O nosso maior adversário é a É nossa a nossa mente. mente. É a nossa mente. Então, quando eu comecei a fazer a psicanálise, eu tive que passar por várias sessões de terapia. É obrigado, né? Com certeza. E eu passo até hoje. Terapia é vida, É terapia é vida, cura. Eu tenho a minha terapeuta exata. ali toda semana, né? Eu tá ali meu horarinho reservado com ela. E eu entendi muitas áreas que pra mim tava tudo certo, Liliane. Mas é só lá que a gente vê, né? E Que aí não. ela começou a me confrontar de uma tal forma que eu falei, gente, isso tá errado. Porque se tá Tá confrontando, se tá confrontando. doendo. Então é uma amoladora. Entende? Então É, nós temos que ter os amoladores que seguram as nossas mãos sim. e não, você não vai parar. Eu tô com você até o fim. E aqueles amoladores que nos forjam o nosso caráter, É, que entra do perdão, da injustiça, justiça. que entra as 5 feridas emocionais, que é a Também é um livro traição, fantástico. é maravilhoso. Então, te faz entender a cura, sabe? Uma cura de dentro para fora. Então, sempre tem que ter esses amigos, sempre Tem tem que que ter. ter. Você tem que estar sempre rodeada dessas pessoas. Às vezes traz um desconforto, mas é só no desconforto que a Que gente você cresce. cresce. Você às vezes nem entende por que, que aquilo tá te acusando, por que, que Isso, aquilo tá me deixando tão desconfortável. é verdade. Então é algo que precisa de atenção, precisa colocar uma luzinha lá. Entender o porquê daquilo, O por que porquê. você tá sendo desconfortável. Exatamente, porque às vezes é uma conversa tão simples, Sim. é o que você falou logo lá no início, né? A gente acaba querendo. Me fugiu a palavra aqui, mas assim, a gente recebe uma informação e às vezes nem é o sentido que a Com pessoa falou, certeza, com certeza. porque é como eu recebi essa Sim, informação e não é sobre o que você falou, mas é como eu estava quando você disse. é verdade. Então, é mais sobre mim do que Você. sobre você, Com certeza. né? E E a quando nós, gente não faz isso. quando nós, né, eu e você, nós estamos num processo legal de cura, você pode ter certeza que a situação vai ser aliviada no momento. Mas se Exatamente, você não porque aí estiver no momento você bom, olha e fala assim: não, mas ela não falou para mim. Ela falou pela situação, pelo que a gente estava conversando, não é de mim que ela está sim. falando, porque a gente se sente acusada, na verdade, não Tem uma é? frase que eu disse hoje para uma cliente assim, ó. Quando a nossa mente ela tá doente, Liliane, tudo se volta contra a pessoa. A pessoa ela se sente sempre rejeitada, ela se sente que ninguém gosta dela, que ela é o centro da rejeição e da atenção. Exato. Mas aí você entende que a pessoa ela tá machucada, ela tá sofrendo, ela tá com a mente
Ela tá num tá? lugar Ela tá que sobrevivendo. vivendo, Então, ela não consegue entender esse lado que você estava me explicando, é, sabe? Esse lado, poxa, não é assim. Ela teve o momento exatamente. dela também. Então, a Sim, mente curada, ela consegue reverter toda tudo. uma situação. Vale Exato. muito a pena você curar a mente. Vale, com certeza, não tem jeito. E aí, vamos lá, Danila, você disse aqui para nós, né, que ajuda as pessoas que não conseguem enxergar uma esperança no futuro. Sim. E você já até contou uma, duas aí, eu tô lembrando até agora, vou ficar com essa aí. Eu sou muito visual, então quando você contou a história da moça, parece que eu vi, abri a porta da Cena. loja, a cena, né? Eu vi a cena, mas tem alguma outra história, algum momento marcante aí desses momentos seu já enquanto terapeuta que mostrou para você e veio reafirmar ainda com mais força o seu propósito, que você Ontem. pudesse compartilhar com a gente? Ontem foi uma história dessa. Eu estava atendendo uma jovem e ela tem uma. Ela foi muito rejeitada, muito rejeitada. E ela disse assim pra mim, e ela sofrendo por um motivo lá de ciúmes e tal. E eu trouxe na mente dela isso. E aí eu disse assim pra ela, olha só, você entende que você tem que andar com uma pessoa melhor que você? Você entende que você precisa andar com pessoas que te influenciam, que te ensina, que te capacita? Porque se você continuar andando com esse nível de pessoas que você tá andando, você todos os dias você tem essa queda. Eu falei, hoje, se você pudesse falar pra mim uma pessoa que te influencia, uma pessoa que você gostaria de seguir os passos, quem seria? Eu confesso que eu nunca imaginei aquela resposta. E, e com o tempo, Liliana, eu me tornei não fria, não é a palavra fria, Não. mas para conseguir lidar com tudo isso, eu tive que me tornar uma pessoa mais equilibrada mesmo. Porque nós temos que separar, nós não podemos pegar a dor do outro, Não. senão você não consegue caminhar. Exato. E por muitas vezes eu já ouço isso de várias pessoas. Mas é como se eu ouvisse e aquilo fosse tranquilo. Eu não consigo sentir aquilo. Então é pelo fato que eu acho que é Deus mesmo me fazendo se ficar mais ali, É o seu sabe? papel, É o na meu verdade, papel. né? É o seu profissional Eu, ali. eu, eu Você tá entendi que eu preciso ser daquela forma para conseguir atender, atender. trabalhar. E ontem aconteceu isso, e eu sentir aquele prazer, eu sentir algo, que é o que você está me perguntando, aconteceu isso no atendimento ontem, presencial. Ela disse assim, eu que gostaria de ser igual a você. E eu fiquei assim, motivo, né? Eu falei, o porquê que você gostaria de ser igual eu? Ela disse, porque você transmite pessoa, amor, você transmite vida para as pessoas. Você quando fala, você não tem julgamento. Você quando fala, você transmite paz. Quando você lidera, e ela começou a pontuar coisas que pra mim era normal. Entende onde eu quero chegar? Sim, Ela começou a pontuar coisas que eu não conseguia enxergar. E que pra ela e a geração dela é o que está transparecendo. certo. Então, pra mim, a hora que você me perguntou, o que veio na minha mente foi ontem à noite. Foi algo que eu tive uma experiência linda. Que por muitas vezes a gente não consegue, porque às vezes você tá sendo um canal de bênção na vida das pessoas, você tá influenciando. Mas com a jornada da vida, você não entende o tamanho, Disso, sabe? né? Da proporção São que você está alcançando as vidas. Então, quando ela me falou isso ontem, eu vi a grandeza do que está sendo feito na vida daquela jovem. Mas eu também vi a responsabilidade. Você pôde sentir, na Eu senti verdade, a né? responsabilidade, o Verdade. que é você plantar uma semente na vida de uma pessoa. Então, quando ela começou a pontuar, eu nem vou pontuar, ela começou a pontuar coisas, Liliane, que Já pra estava mim no era normal. automático, né? Você já Entende? estava Que no pra mim é automático. É o normal. seu O papel, a meu sua papel. função. Mas é importante trazer para nossa realidade para você saber quem você está se tornando. Com certeza. Para você saber quais são os pontos bons e negativos que você Também. precisa É. melhorar. Se é isso também, não é? Porque Entende? uma coisa é o que a gente quer ser e o que a gente consegue Com transparecer. certeza. Porque há Um equilíbrio um ali. equilíbrio, E né? quando ela me falou isso, me mostrou algo que me deixou muito feliz. Eu consegui sentir aquela alegria. Que Sabe? bom. É um Propósito, né? propósito. É o E eu propósito. entendi que a gente está no caminho certo, sabe? Que bom. Então, para mim, assim, foi um momento que
que eu vou guardar aqui, que foi Pra sempre, né? sempre. Vai lembrar. Talvez Foi. naquele dia ruim, né? E Porque não é tá. todo dia que a gente E tá era num um dia dia bom. exaustivo, era um dia exaustivo, é um dia onde eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor naquele momento, sabe? E vem para isso mesmo, É, né? É o conforto, é aquele bálsamo que a gente sim, precisa. Porque às vezes, mesmo trabalhando com um propósito, fazendo com amor, fazendo o que a gente se dispôs a fazer, a ajudar o outro, sim. mas às vezes a gente fala assim, poxa. É necessário tudo isso? Eu preciso de tudo isso Tem com dias essa que você tem que olhar e jornada, falar, não Deus, eu é? preciso da sua ajuda, Dupla, né? tripla, esse monte de papéis que a gente É, tem, a gente se pergunta, sim, se fraqueja mesmo. E aí vem essas situações e sim. elas não podem ficarem esquecidas. Ela precisa estar sempre aí E foi muito para bom pra mim, para naquele quê? momento que eu estava vivendo. Eu precisava daquilo que eu não conseguia Exatamente. enxergar, dessa proporção. Desta forma, Você né? entende que você ajuda pessoas, mas É, daquela proporção, aqueles apontamentos é. que foi feito, daquele nível tão assim, tão certeiro, as pessoas elas nos observam. Muito. Nós somos Nós espelhos, somos espelho, na Liliana. As pessoas nos verdade. observam. A gente acha que não está sendo visto, que não é Sim, não é lembrado. lembrado, né? Mas quando você começa a trabalhar com pessoas, você consegue medir através desse tipo de depoimento. Às vezes nem vem para você, mas falam para alguém: Sim, olha, você pode ir lá porque ela vai te ajudar. Ela já me ajudou, é. mas pode ir lá porque ela vai te Tem, ajudar. tem Então, uma frase que eu sempre falo que fala assim, ó. A palavra, ela convence, hum, mas o exemplo, ele arrasta. não tem jeito, Então, nós né? temos que ser exemplo, né? Não tem outra forma, É, não não tem tem como outro, correr. não tem. Então, gente, não tem jeito de falar, de não falar, né, que a Danila não está trabalhando e não encontrou o propósito de vida dela, porque ontem, se ela Nada. tinha alguma Dúvida. dúvida, eu acho que ontem ficou mais do que claro que ela trabalha com propósito, com o que Graças a Deus. realmente vem da alma, né, Danila, que é cuidar das pessoas, trazer esse alívio, esse conforto para as pessoas. E mais uma vez a gente vai falar aqui, reiterar, né, que nós precisamos pedir ajuda, que fazer terapia É vida. não é coisa de louco, Não, né? é Porque tem esse não. rótulo, tá fazendo, tá ficando louca. Não, louca é quem não vai e quem não Isso, faz. isso. Porque aí fica com esse monte de monstrinhos, né? Porque o De nosso medos, traumas. o nosso consciente, né, nosso É, inconsciente, ele vai criando alguns fantasmas, alguns monstros, e que se a gente não souber não lidar, souber não lidar. encarar e falar, não, isso aí não existe, Isso não é pra mim isso mais, né? não aconteceu Isso, dessa forma que você está falando. Até pode ter acontecido, mas não desse jeito, sim. porque senão você fica paralisado. Você olha, É. é uma E criança você assustada, estar né? paralisada é você morrer pra vida. Com certeza, porque aí você Porque tá lá, né? isso, Lá no é isso. passado, você tá congelada lá. Você não consegue contemplar É, o a dia. beleza da vida, sabe? Os dias nascem É, cinzas, né? cinzas. É o que as Você não pessoas consegue veem. enxergar É, uma nova história. de forma É, é. nenhuma. Então, o propósito tá aqui, não tem jeito. Danila, e para a gente fechar, porque olha, gente, eu ficaria aqui ainda mais, pelo menos uma meia hora, 40 minutos, que eu já vou aproveitar e fazer a minha sessão de terapia. O que vocês acham? Para fechar, eu queria que você pudesse deixar aqui para as mulheres que nos seguem, que nos acompanham, uma frase, um ensinamento, uma reflexão, algo que poderia ajudar elas. Talvez nessas mulheres que estão nesse momento aí sem enxergar, sem uma perspectiva de futuro, sem saber, né, o É, como sair desse lugar, porque é um lugar de dor, né? É um sim, lugar de difícil. sim. O que eu poderia deixar, que eu falo sempre, é que é pra acreditar que nada tá perdido, que não existe impossível. Então, se nós conseguirmos, assim, entender que Deus ele tem o melhor pra mim, tem o melhor pra você, se a gente conseguisse entender que o nosso passado ele ficou e que a gente tem uma nova oportunidade de vida, que nós podemos sim vencer, independente se eu tenho 35, 40, 45, se eu tenho 50 anos, independente da nossa idade, que é possível recomeçar. O recomeço é para aquelas que têm fé, que acreditam numa nova história.
Então, hoje eu trago uma mensagem de fé, sabe? Porque independente de religião, se a gente não tiver algo maior pra gente segurar as nossas mãos. Porque hoje, se eu segurar as suas mãos, assim, ó, firmada, você entende que você tem uma pessoa. Mas eu não vou conseguir estar com você todo o tempo. Mas tem um Deus que ele tá com você. E ele é o nosso Pai. Com certeza. Então, independente da religião, eu acredito que todos nós deveríamos acreditar. Você pode, você é capaz. Você é capaz de alcançar aquele lugar que você tanto sonhou. Você é capaz de ter um casamento abençoado. Hoje eu atendo 90% das minhas clientes, são casamentos frustrados. São casamentos de mentira. São casamentos que vivem por viver. É uma família disfuncional, sabe? Então, hoje eu trago essa mensagem pro meu coração, pro teu coração, pro coração de todas que estão ouvindo. Acredita, nada tá perdido. É tempo de recomeçar. Deus, ele permite todos os dias uma nova história de vida. Todo dia quando a gente acorda é um fôlego de vida. Lembra que tem muitas pessoas que não têm esse privilégio. E nós temos. Nós estamos aqui nesse privilégio hoje, né, nessa oportunidade linda de estar falando, de alcançar outras mulheres. Então há tempo de recomeçar. Essa é a mensagem que eu trago para vocês. Que alegria, Danila. Que feliz eu fico de poder ouvir, porque eu falo muito isso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito também, que é assim: se você não pudesse realizar, você não tinha sonhado e você não tinha imaginado, porque a gente só pode ver, imaginar e sonhar com algo que você tem capacidade para realizar. Porque eu não vou sonhar o seu sonho e você não vai sonhar o meu. Com certeza. Talvez eles se cruzem no caminho. Sim. Eu indo em busca do meu e você do seu. Mas o meu é o meu. Então, se a gente tem essa capacidade de sonhar, de imaginar, é porque nós podemos realizar. Com certeza. Não é? E a esperança, Liliane, para finalizar, a esperança ela vem no sonho. Se você não sonhar, você não tem esperança. E se você não tiver esperança, você não tem vida. Não. Sabe? Então, a esperança, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, das nossas orações. E falar que muitas pessoas já não têm mais essa expectativa, assim, perspectiva de vida. Não tem mais sonho, não acredita mais. E ainda há vida, e ainda há esperança. Com certeza. Para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé, sabe? Para aqueles que têm a capacidade de recomeçar. Hoje, a palavra que eu quero finalizar o nosso encontro, recomece, ainda há vida. Muita. Vida e vida em abundância, Vida não em é abundância. assim que ele fala para nós? É verdade. Que nós temos vida, vida em abundância. Isso. Danila, quero te agradecer muito pela sua presença, pelos seus ensinamentos, pela sua trajetória de vida, esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Pude participar de um grupo de terapia que outras mulheres possam ir, se tem dúvidas, não sabe como funciona, eu tenho medo, eu tenho vergonha de ir. A Danila está proporcionando isso pra gente. Em grupo ainda, né? Para que a gente não fique com aquela vergonha, com aquele receio de chegar e falar. Ou se também não Liliane, não consigo ir. Imagina, se eu já não vou sozinha no individual, você acha que eu vou em grupo? Mas eu acho que talvez só para saber, porque talvez tem pessoas que nem imaginem o que vai ser falado, o que vai ser tratado, né, Danila, numa sessão. Foi um encontro maravilhoso. Eu já estou esperando o próximo, né, gente? Já estou me convidando. Em breve, já estou me convidando. Já me coloca lá na linha de transmissão. Então, eu queria te agradecer. Queria que você deixasse aqui para as mulheres que nos seguem as suas redes sociais, na onde elas podem te encontrar. Vai ter tudo lá na descrição também do episódio, mas é uma oportunidade de você falar aí um pouquinho também da Danila, psicanalista, para as mulheres que quiserem te procurar, saber onde que elas te encontram, como que faz. Foi um prazer, né? Foi um privilégio, eu amei. Eu amo essa oportunidade da gente conseguir alcançar outras vidas. Eu tenho meu Instagram eu posto geralmente, né, sempre lá umas matérias bacanas. E tá a psicanalista Danila Oliveira. Então, quem quiser seguir lá,
Lá também tem o número da bio, que vai poder marcar sessões. Nós trabalhamos com sessões online, presencial também, individual. E também eu faço as terapias em grupo, faço as palestras. E você que precisa de ajuda também, né? Às vezes tem vergonha, sem compromisso. Eu tô aqui para ajudar. O que a gente puder ser útil aí, nós estamos aqui à disposição. Vai ser um prazer. Muito bom. Gente, que esse episódio possa alcançar aí o maior número de mulheres para que elas possam ouvir, usar isso como inspiração e saber que onde há esperança, há vida. Então, foi o que a Danila falou aqui para a gente hoje, né? Que aonde há esperança, há vida. Não desistam e lutem com todas as forças. E Isso se precisar, estamos aqui para ajudar vocês. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, porque é conteúdo como estes que a gente vai trazer aqui para vocês toda semana. Então, até o próximo episódio.